Vai começar, presbítero. Ok. Bem, primeiramente, obrigado pelo convite, meu irmão, de poder estar aqui de novo, compartilhar um pouquinho mais da palavra do nosso Deus, independente da distância, né? São várias horas de distância, Canadá e Brasil é um pouquinho longe, mas através das ferramentas que temos, a gente consegue estar conectado, não é? E vamos utilizar bem esse momento para que a gente possa ler a palavra de Deus e aprender um pouco mais e entender o que Deus tem para nós no dia de hoje. Né? Então, antes de começar, vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós lhe suplicamos neste momento que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a ser semelhantes a Cristo e que o Senhor possa, nesse momento, através do seu Espírito Santo, me usar como ferramenta em suas mãos para que assim eu possa trazer a palavra para aqueles que estão assistindo nesse momento ou que irão assistir no futuro, que essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor, e toda honra e toda glória seja dada a Ti, e que essa palavra possa mudar corações das pessoas, possam ser impactadas, e que o Senhor possa me usar da melhor forma possível. Perdão a cada um dos nossos pecados, é que nós oramos em nome de Cristo, nosso eterno Salvador. É em nome dele que oramos. Amém. Bem, foi-me dada a missão de poder compartilhar hoje um pouquinho em Romanos, capítulo 8, dos versos 26 a 30. É um texto, o capítulo inteiro, o capítulo 8, é um capítulo longo, mas ele é riquíssimo em conhecimento, em Paulo, da forma que ele lida, a forma que ele traz as coisas é impressionante e é um texto bastante impactante. Então, nós vamos ler esses versículos todos em Romanos 8, versículo de 26 a 30, palavra de Deus, que é pura, que é eficaz, diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O texto, o capítulo inteiro, né, de Romanos 8, ele começa com uma declaração que chega a dar arrepios, né? E o primeiro versículo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o próprio capítulo 8 termina de uma maneira também de dar arrepios e nos trazer conforto e que a certeza de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E entre essas duas grandes declarações, Paulo fala sobre a vida cristã no tempo presente, para hoje, para a gente. Não é simplesmente algo no passado, né? A visão, ela é aplicada até os dias de hoje, né? O cristão, ele foi justificado, mas o cristão ainda sofre.
O cristão possui o Espírito Santo, mas ainda geme. O cristão foi adotado como filho de Deus, mas ainda aguarda a redenção do seu corpo. O cristão foi salvo, mas ainda não foi glorificado. E nesses versículos, Paulo mostra por que o cristão pode ter essa confiança enquanto vive na tensão entre aquilo que Deus já fez e aquilo que Deus prometeu fazer. Então a gente vive nesse momento entre o que foi feito e aquilo que Deus prometeu de fazer. Né? O crente ele é fraco, nós somos fracos, né? Mas é o Espírito que ajuda, é quem ajuda. E o crente ele está cercado por circunstâncias que não conseguem compreender, a gente não consegue entender aquilo que está ao nosso redor. Mas Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. O cristão ainda não é perfeito. A perfeição plena vai ser nos céus. Mas Deus determinou conformá-lo à imagem de Cristo. E o cristão ainda não foi glorificado. Mas Deus já determinou que ele será. Nós seremos glorificados. Essa passagem nos ensina que a nossa salvação é segura porque não repousa sobre nossa força, sobre o supercrente, mas sobre o propósito eterno e a graça preservadora de Deus. Então vamos destrinchar um pouquinho mais esses versículos. Né? Vamos entender no versículo 26 que esse é o Espírito, né, nos ajuda em nossa fraqueza. O versículo 26 diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. A primeira palavra que a gente nota aqui nesse texto é a palavra semelhantemente. Essa palavra semelhantemente vem do grego e a palavra é rochaltos, que quer dizer o quê? É mostrando Paulo semelhantemente ou da mesma forma ou no mesmo sentido dos versículos anteriores. Então Paulo está conectando aquilo que aconteceu nos versículos anteriores quando chega aqui no versículo 26. E deixa muito claro que a criação geme e os cristãos também gemem. E Paulo nos diz que o Espírito Santo nos ajuda em meio a esse gemido. A vida cristã ela não é uma vida livre de fraqueza, não existe esse conceito de supercrente. A vida cristã é uma vida na qual o Espírito Santo nos encontra em meio à nossa fraqueza. Né? O próprio Paulo fala que quando eu sou fraco é que sou forte. Né? E Paulo aqui mesmo, nesse mesmo versículo, ele fala: o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Veja que é muito mais íntimo e mostrando essa relação do Espírito. Né? A palavra grega que traduzida aqui no assiste, né, é uma palavra bem grande, sinantilamambanatei. Mas é uma palavra muito rica. Apesar de ser muito grande, mas ela é uma palavra muito rica. Ela carrega a ideia de tornar algo de tomar algo juntamente com outra pessoa. Então tem essa imagem de uma pessoa que se aproxima de outra e ajuda a carregar aquele fardo que é pesado demais para ser carregado sozinho. Veja essa imagem como se fosse uma criança indo no mercado para a mãe, ela tem uma sacola, ela coloca as coisas na sacola, mas é muito pesado para ela carregar aquela sacola sozinho. Então vem uma outra pessoa e segura numa outra alça daquela sacola. Então vão os dois dividindo a carga. E aí fica muito mais leve. Porque se for sozinho, você não consegue carregar. Então, essa é a ideia aqui, que o Espírito ele nos assiste em nossa fraqueza, ou ele carrega, ele nos ajuda a carregar esse fardo, porque ele é pesado demais para a gente, para carregar sozinho. O Espírito Santo ele não permanece simplesmente à distância, não é um Espírito que não tem qualquer interação com a gente e simplesmente diz de longe, faça isso ou faça aquilo.
né? Não, ele nos ajuda. Ele vem ao nosso lado, ele toma o fardo juntamente conosco. E essa é a verdade importante para a vida cristã. Não somos salvos porque somos naturalmente fortes, né? Não somos santificados porque possuímos uma força espiritual ilimitada. E não perseveramos porque somos mais fortes do que as provações que enfrentamos. Nós perseveramos porque Deus nos preserva. O Espírito Santo não é meramente uma influência ou um poder impessoal. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o próprio Deus habitando no crente, no coração de nós. E o Espírito Santo de Deus está pessoalmente envolvido na fraqueza do povo de Deus. Ele está conosco, ele é o consolador. Então, ele não é esse espírito que infelizmente, pela a nossa limitação, a gente acaba entendendo o Espírito Santo de Deus de forma muito. é, de forma só mais como se fosse sobrenatural, um poder, alguma coisa assim. Mas não é. Não é. Né? O próprio Paulo continua aqui no texto falando assim: não sabemos orar como convém. Né? Paulo ele não está querendo dizer que o cristão ele nunca vai saber como orar. A questão não é essa. As escrituras nos ensinam como orar. Né? O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou em Mateus 6, de 5 a 15, né? Cristo ali, ele coloca de forma muito clara a oração, ele ensina o seu povo a orar, e a gente pode falar, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então é a vontade de Deus sendo feita, não só na terra, como no céu também. Né? E não só isso, a Bíblia nos dá muitas coisas pelas quais devemos orar. Orar pelo nosso país, orar pelas nossas lideranças, orar pela nossa família, orar pelas as nossas autoridades na, na igreja, orar pelos enfermos, orar pelos órfãos, pelas viúvas, né? Orar por nós mesmos, pela salvação dos outros. Né? Então são várias coisas que a Bíblia nos ensina do que também devemos orar. Né? Mas há momentos em que nós não sabemos o que Deus está fazendo por conta da nossa pequenez. A gente não tem como saber. Deus é muito maior. Então, quando Paulo fala que nós não sabemos orar, é justamente pela nossa limitação, pela nossa pequenez. A gente não tem conhecimento daquilo, né? Nós sabemos que estamos sofrendo, né? Mas nem sempre sabemos o que devemos pedir para Deus quando estamos sofrendo, por exemplo, para que Deus ele remova o sofrimento ou que ele nos dê força para suportar esse sofrimento. Quando estamos em dificuldade, por exemplo, nós não sabemos o que Deus pretende realizar por meio daquela dificuldade. Tantas coisas que passam nas nossas vidas, como falta de emprego, perdemos um ente querido, saúde e tantas outras coisas. Nós não entendemos o do porquê de tais coisas acontecem na nossa vida. Né? Nós temos desejos, sabemos disso, mas nem sempre sabemos do que realmente precisamos. Às vezes a gente tem aquele desejo e a gente ah, pede sobre aquilo, mas a gente não sabe nem realmente se a gente precisa daquilo ou não. E isso faz parte, né, do que significa viver como uma criatura finita e no mundo caído. Né? Nós não possuímos a sabedoria de Deus, nós não vemos o fim desde o princípio, não conhecemos tudo o que Deus está realizando por meio de sua providência. Então, portanto, nem sempre sabemos como devemos pedir como convém, assim mesmo como Paulo fala. Mas veja que Paulo ele observa, logo em seguida ele fala, mas o mesmo Espírito intercede por nós. O Espírito ele intercede pelos santos, né? O cristão ele pode ser incapaz de expressar seu fardo mais profundo, mas o Espírito sabe. O
Espírito vive dentro de nós, ele nos conhece de forma profunda, né? O cristão pode não saber o que realmente precisa, mas o Espírito sabe, ele te conhece. Nós não, às vezes nós não compreendemos o propósito de Deus, mas o Espírito conhece perfeitamente a vontade de Deus. Paulo diz que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, né? E o que quer dizer isso? São gemidos que não podem ser adequadamente expressos em palavras comuns, né? O ponto da passagem aqui, veja que não é que o cristão ele precisa entrar em alguma forma, ter alguma forma, ou encontrar alguma forma de falar diferente. A questão não é essa. O ponto é que o Espírito Santo de Deus ministra ao crente em sua fraqueza. Há momentos que as nossas orações são confusas, a gente acaba se perdendo por conta da nossa limitação. Há momentos que a gente não consegue encontrar palavras certas para poder expressar aquilo que a gente está sentindo, né? Há momentos em que tudo o que a gente consegue dizer é: Senhor, por favor, me ajude. Faltam essas palavras. E até mesmo, às vezes, essa oração é difícil, porque a gente está num momento de dificuldade, de fraqueza, que faltam-se palavras. Mas a esperança do crente não depende da perfeição de suas orações. O Espírito ele intercede por nós. E nós devemos sempre orar quando estamos fracos, mesmo quando estamos fortes, mas principalmente quando estamos fracos. Uma das grandes tentações do cristão é acreditar que primeiro precisamos nos tornar fortes antes mesmo de nos aproximarmos de Deus. Não, preciso estar bem para conseguir falar com Deus. Mas aqui Paulo nos ensina o contrário. Nós vamos a Deus porque somos fracos, nós nos aproximamos de Deus porque somos fracos. Oramos porque não sabemos o que fazer, nós estamos perdidos. Oramos porque não compreendemos, a gente não sabe. Oramos porque nós precisamos de ajuda. E você não precisa, né? O cristão não precisa compreender das suas circunstâncias antes de orar. A gente não precisa saber exatamente o que pedir antes de orar. A gente não precisa possuir aquela fé perfeita antes de orar. Nós precisamos orar a Deus, buscar a Deus em nossa fraqueza. E o Espírito que ajuda nas nossas fraquezas. É Ele quem nos capacita, é Ele quem, porque Ele conhece tão bem o nosso coração, Ele é quem nos ajuda que as nossas orações sejam conhecidas perante a Deus. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ter a maior fé, a fé inabalável, porque o Espírito Santo de Deus é Ele quem te capacita. E o próprio Pai, ele conhece a mente do Espírito. Verso 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele quem intercede pelos santos. Agora, Paulo, ele volta nossa atenção para Deus, Deus o Pai. O Pai é descrito como aquele que sonda os corações. E o sondar do coração mostra que não tem nada oculto. Deus vai naquele pontinho aonde a gente não abre para ninguém. A questão do sondar, entenda, por exemplo, uma pessoa que tem um entupimento, vamos dizer, da veia, né? Ele passa uma sonda, ou seja, ela vai no menor daquele caminho para poder desbloquear tudo que está entupindo a veia, desentupir a veia, né? A questão da sonda é que ela consegue chegar em locais que outra coisa não consegue. Deus sonda o nosso coração porque Deus consegue chegar naquele mais lado oculto do nosso coração. E Ele
Deus conhece as coisas que nós não conseguimos explicar. Deus conhece os nossos temores, e mesmo aqueles temores que a gente não consegue expressar. Deus conhece a tristeza que nós não conseguimos descrever. Você não consegue explicar para alguém, mas Deus conhece. E Deus conhece o que está acontecendo nas partes mais profundas do seu coração, aquele que ninguém consegue alcançar. Mas Deus consegue. E Ele sabe exatamente o que está acontecendo lá dentro. Deus também conhece, como diz o texto, qual é a mente do Espírito. A palavra grega para mente aqui é phroma. E ela se refere à mente, disposição, intenção ou propósito. Então, Deus Pai, conhece o propósito do Espírito, conhece a intenção do Espírito, conhece a disposição do Espírito. E o Espírito intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Então, a intercessão do Espírito está perfeitamente alinhada com a vontade de Deus. As nossas orações são frequentemente confusas, porque nós não sabemos como orar. A intercessão do Espírito não é. O nosso entendimento é limitado, mas o entendimento do Espírito é perfeito. Os nossos desejos frequentemente estão misturados com pecado e ignorância. Nós somos o que somos. E o Espírito intercede segundo a vontade de Deus. E essa é uma profunda fonte de consolo. A salvação do crente não depende do crente compreender tudo. A salvação do crente depende de Deus. E ele conhece tudo. Então, o Espírito Santo que vive em nós, ele intercede por nós, porque Deus conhece o Espírito. E o Espírito conhece a Deus. Então, ele sabe como pedir. Ele sabe como apresentar as nossas preces a Deus. E Deus faz com que todas as coisas que cooperem para o bem. É exatamente isso que o versículo 28 nos fala. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja que Paulo começa com a palavra sabemos. Paulo aqui ele não está simplesmente expressando uma opinião esperançosa do tipo, para te trazer, né, uma visão de futuro. Não é isso. Paulo ele está declarando uma certeza. Nós sabemos. Nós não vamos saber. Paulo afirma, nós sabemos. Essa é uma declaração de certeza. O cristão pode não saber por que determinada coisa aconteceu, mas o cristão sabe, todo crente sabe, que Deus é soberano. O crente pode não compreender a providência de Deus, mas o crente conhece o caráter de Deus que governa a providência. Veja que Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem. A palavra grega aqui para todas as coisas é panta. Ela é uma palavra muito abrangente também. Ela é utilizada em vários momentos. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre a alegria e a tristeza. Deus é soberano sobre o sucesso e fracasso. Deus é soberano na saúde e doença. Deus é soberano sobre a prosperidade e a pobreza. Deus é soberano sobre a vida e a morte. Deus é soberano sobre tudo. Mas Paulo não está dizendo que tudo que acontece é bom em si. Não é esse o ponto. O pecado não é bom. A morte também não é boa. O sofrimento não é bom em si mesmo. Mas Deus é soberano sobre todas essas coisas. E ele faz com que todas as coisas cooperam para o bem do seu povo. Deus não está fazendo algo simplesmente para te julgar, para te punir. Não. Deus está deixando tais coisas acontecerem porque Ele te ama. E tudo isso coopera para o bem do seu povo. A pergunta é, qual é esse bem? A gente vai ver no versículo 29, o versículo 29 explica isso direitinho, mais para frente a gente vai ver. O bem é em uma
última análise, vamos dizer assim, que o povo de Deus seja conformado a Cristo e levado à glória. Esse é o bem. O bom propósito de Deus é maior do que o nosso conforto temporário. O propósito de Deus é nossa salvação eterna. Então, nós devemos confiar em Deus, mesmo quando a gente não pode compreender, quando a gente não compreende aquilo. Veja que o verso 18, desculpa, o verso 28, não promete que você vai compreender tudo que Deus está fazendo. Não é essa a promessa. O que é a promessa que nós vemos aqui é que Deus está fazendo bem. Deus não está te fazendo mal. A fé não é a capacidade de explicar cada providência de Deus. A fé é confiar no Deus que governa cada providência. Às vezes nós podemos dizer, mas eu não entendo isso. E até mesmo uma afirmação honesta. Convenhamos. O próprio Jó também fez várias afirmações assim. Mas o cristão pode continuar. Eu não entendo isso, mas eu conheço a Deus. E porque conheço a Deus, sei que Ele é sábio. Sei que Ele é bom. Eu sei que Ele é soberano. E sei que Ele está fazendo todas essas coisas para que cooperem para o bem daqueles que o amam. Deus não está fazendo as coisas porque Ele quer te punir ou porque Ele é mau. Não é isso. Deus é bom. E a gente tem que ter isso de forma muito clara, gravada no nosso coração. Ele é bom. Ele é soberano. Ele é sábio. E Ele está fazendo tudo isso porque Ele nos ama. E todas essas coisas vão cooperar para o nosso crescimento como cristão. A gente não vai entender. Mas entenda que tudo isso que acontece na nossa vida é porque Deus nos ama e essas coisas cooperam para o nosso crescimento como cristãos. E o propósito eterno de Deus é o fundamento da nossa salvação. Veja o versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. Então veja que agora Paulo nos leva do nosso sofrimento presente até a eternidade. Porque podemos saber que todas as coisas, como a gente consegue saber, vamos dizer assim, que todas as coisas cooperam para o bem, né? Porque a nossa salvação, ela não é um acidente, ela não é por acaso. Ela não é um arranjo temporário. Ela está fundamentada no propósito eterno de Deus. Veja que Paulo diz, aos que de antemão conheceu. A palavra conheceu, proegnou, essa palavra ela significa mais do que simplesmente conhecer os fatos sobre o futuro. Deus não olha simplesmente pelo corredor do tempo e descobre quem irá crer. Não é isso. O conhecimento salvífico de Deus é pessoal, é pactual. Deus estabelece o seu amor salvador sobre o seu povo. A salvação começa em Deus. E por isso que a salvação é pela graça de Deus. Nós não fizemos com que Deus nos escolhesse porque nós escolhemos Ele primeiro. Não é isso. A graça de Deus é o fundamento da nossa salvação. Veja que Paulo continua. Também os predestinou. Deus determinou de antemão, ou seja, antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Mas observe que o que ele predestinou no seu povo, veja qual é o destino disso, né? O predestino, para serem conformes à imagem de seu filho. Veja que coisa linda, maravilhosa. Deus nos predestinou para que sejamos conformes à imagem do seu próprio Filho, Cristo Jesus. A palavra conforme aqui no grego, ela significa que nós somos feitos semelhantes ou conformados a um determinado padrão. Nós somos moldados, nós somos vaso na mão do oleiro, ele está moldando. Então, o propósito da salvação não é apenas nos livrar
da punição do pecado. O propósito da salvação é também nos tornar semelhantes a Cristo. O propósito de Deus não é simplesmente eu perdoei os seus pecados. É eu o redimi, eu o redimirei, eu santificarei e finalmente o tornarei semelhante ao meu filho. Veja que Deus vai nos redimir, nos santificar e nos tornar semelhante a Cristo. Não em poder, não em posição, não é isso, mas em perfeição, em saber quem Deus é e seguir a sua vontade. Isso significa que a santificação não é opcional, não é algo que a gente pode pular. Se Deus determinou nos salvar, também determinou nos conformar a Cristo. A vida cristã é, portanto, uma vida de transformação. Deus está nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo. Vaso na mão do oleiro. Aquele vaso vai ser semelhante a Cristo. Então te faço uma pergunta. Você está sendo conformado a Cristo? Essa questão, essa pergunta, ela não é simplesmente você professa ser cristão? Não. Quando eu perguntei se você está sendo conformado à imagem de Cristo, eu estou te perguntando: você está se tornando uma pessoa mais humilde? Você está se tornando uma pessoa mais santa? Você está se tornando uma pessoa mais paciente? Você está se tornando uma pessoa mais amorosa? Você está se tornando uma pessoa mais obediente? Você está se tornando uma pessoa disposta a perdoar? Você está se tornando uma pessoa que depende mais de Deus e menos de você? Você está mais disposto a carregar a sua cruz? Então veja que o propósito de Deus não é simplesmente nos tornar religiosos. O propósito de Deus é nos tornar semelhantes a Cristo. E Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Porque no texto continua, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E a questão do primogênito aqui, a palavra grega para isso, significa supremacia e preeminência. Cristo não é simplesmente um entre muitos. Ele é aquele que possui a honra suprema. Deus está levando uma multidão de pecadores redimidos à conformidade de Cristo. E Cristo é o primogênito entre eles. Somos irmãos em Cristo, mas Cristo é o primogênito. Cristo é aquele que possui toda a honra suprema. Então, isso significa que a salvação é profundamente centrada em Cristo. Nós somos salvos do pecado por Cristo, para Cristo, para que nos tornemos semelhantes a Cristo e finalmente para estarmos com Cristo. Então, Cristo não é apenas o meio da salvação, ele também é o alvo da salvação. E Romanos, no verso 30, diz: E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui Paulo nos apresenta aquilo que é frequentemente chamado dentro da teologia, principalmente aqui nos Estados Unidos e Canadá, o que eles chamam da cadeia dourada da redenção. Então ele predestinou, é o propósito eterno de Deus. Chamou, Deus traz o seu povo para si mesmo, por meio da obra poderosa do Espírito Santo. Justificou, então Deus declara pecadores justos mediante a fé em Cristo Jesus. Glorificou, Deus leva o seu povo à perfeição final da salvação. Não há elos quebrados, por isso da coroa de ouro. Né? Não há nada quebrado. Aqueles que Deus predestina, ele chama. E aqueles que ele chama, ele justifica. E aqueles que ele justifica, ele glorifica. Veja que extraordinário é que Paulo fala da glorificação no tempo passado. E por que disso? Porque a glorificação futura do povo de Deus é tão certa, é tão clara, que Paulo fala dela como se já tivesse acontecido.
Veja que ele usa do passado, porque é algo tão claro e tão forte, tão preciso, porque Deus não quebra isso. O propósito de Deus, ele não pode assim, falhar, ele não vai falhar, porque Deus é perfeito. A salvação do cristão não depende da sua capacidade de se agarrar a Deus pelas suas próprias forças. Não é essa a questão. O cristão está seguro porque Deus segura o seu povo. O Espírito intercede por nós. Assim o Pai determinou. E o Filho realizou a redenção. E Deus levará o seu povo para casa. Nós não somos desse mundo, aqui somos peregrinos. O nosso caminho, o nosso destino final é o céu. Para estar lá junto com Cristo, glorificando e adorando a Deus o tempo todo. Concluindo essa breve palavra, esses versículos de 26 a 30 de Romanos 8 nos dá confiança em que cada condição da vida cristã. Nós, quando somos fracos, o Espírito nos ajuda. Quando não sabemos orar, o Espírito intercede por nós. Quando não compreendemos as circunstâncias, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Quando somos desencorajados pelo pecado, Deus está nos conformando à imagem de Cristo. Deus está nos fazendo forte. E quando tememos não chegar à glória, o propósito salvador de Deus não pode falhar. A confiança do cristão não é eu sou forte o suficiente para me agarrar a Deus. A confiança do cristão é Deus é forte o suficiente para me trazer debaixo da sua destra e jamais eu sairei de lá. O Espírito Santo de Deus intercede por nós. O Pai determina e o Filho é o padrão. E Deus leva o seu povo à glória. Eu quero terminar com os versos de 38 e 39 do capítulo 8, que diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há nada, nada neste mundo que possa nos separar do amor de Deus, que está em Cristo, nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, porque o Senhor é um Deus bondoso, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E por conta disso nós não somos consumidos pelos nossos pecados. Como Paulo mesmo falou para o povo, aos romanos, ele também nos fala hoje que nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, nós temos dificuldade, nós somos limitados, mas o Senhor, através do seu Espírito Santo, sonda os nossos corações. E o Espírito Santo intercede por nós. Cristo, como nosso advogado perante o Senhor, ele nos defende. E o Espírito intercede por nós. Tudo aquilo que acontece na nossa vida, nós sabemos que tem uma razão pela qual. Não sabemos o porquê. Um dia só pode nos trazer a memória do porquê que isso aconteceu, mas esse não é o principal, a finalidade. Mas sabemos que o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus que controla tudo. E o Senhor nos ama. E que nós lhe pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia mais e mais nos conformarmos
a imagem de Cristo, sermos mais parecidos com Cristo. E que assim, na nossa caminhada da fé cristã nesse mundo, nós venhamos a crescer e aguardar de forma paciente o dia do retorno de Cristo, o dia que estaremos todos nessa grande festa que é o céu, louvando e engrandecendo o seu nome para todo sempre. Um lugar que não há dor, um lugar que não há doença, um lugar que não há tristeza, um lugar que não há nada que se relacione ao pecado, um lugar que é puro, que é santo, um lugar que nós teremos a presença constante de Cristo sem mais a mácula do pecado. Que o Senhor nos sustente durante essa caminhada. Traga em nossos corações, através do seu Espírito Santo, essa certeza e essa felicidade que o mundo não consegue entender, mas que somente do Senhor essa alegria vem, e é essa certeza que temos no nosso coração de que tudo que façamos, tudo que acontece aqui é para a honra e glória do teu santo nome. Então lhe suplicamos que o Senhor nos ajude na nossa caminhada como cristãos aqui. Aumente a nossa fé e nos ajude a crescer em graça, conhecimento do nosso Senhor e que assim podemos, cada dia mais e mais, se parecer mais com Cristo. Te damos graças por tudo, fica conosco, e é isso que nós oramos, confiados única e exclusivamente em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Em nome dele que oramos. Amém.